Oi, gente boa de Deus. Hoje eu estou aqui com você mais uma vez e falei já 7 vezes, essa é a 8ª vez na sequência, na parábola do filho pródigo. Cada vez que eu falo, eu rememoro a vocês o contexto de Lucas 15 e relembro que nós estamos de fato naquela sequência de Mateus, já no capítulo 20, e que eu pedi o consentimento a vocês para abrir um parênteses e trazer essas parábolas que aparecem só em Lucas 15, porque eu creio que elas são fundamentais. Eu tô outra vez me repetindo aqui. Parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, dos 2 filhos perdidos e do pai amoroso, do administrador infiel, a parábola do juiz iníquo, a parábola do fariseu e do publicano, e mais adiante nós vamos ver a parábola do rico e do Lázaro, que está bem aqui no capítulo 16, verso 19. São parábolas importantíssimas que a gente não encontra no Evangelho de Mateus, nem tampouco no Evangelho de Marcos, nem no de João, só aqui em Lucas. E eu disse e repito meu Deus, quantas vezes a mesma repetição, do contexto, que Jesus contou essas histórias por causa da murmuração dos religiosos, dos fariseus e dos seus acadêmicos, que lhes davam garantias de que eles tinham a doutrina certa e que até Jesus tinha que se submeter aos usos, aos costumes, aos modos, às formas, aos estereótipos, aos conteúdos doutrinários desenvolvidos pelos seus rabinos e, sobretudo, ao legalismo que eles praticavam e ao espírito de apartheid, de separação, em relação ao qual eles viviam como se carregassem um fosso ambulante, cheio de crocodilos, impedindo os diferentes de se aproximarem deles. E cheios de juízo, estão com raiva até de Deus, e ame os pecadores, como eles ficaram com raiva de Jesus. E Jesus disse, eles me odeiam a mim porque odeiam ao meu Pai. Porque se eles amassem ao meu Pai, eles me amariam. De modo que quando Jesus entra em cena e manifesta sinais inequívocos, expressões completamente verificáveis do que poderia ser em toda a extensão da percepção e da cognição, do bom senso e da sabedoria humana espalhada por todas as criaturas lúcidas desse planeta, você chegaria à mesma síntese de que Deus é a cara de Jesus. É Pai de amor, de compaixão, de misericórdia, de verdade, de justiça. Ama as mesmas coisas que Jesus ama e vive e encarna. Por isso Jesus diz, eu e o Pai somos um, e quem me vê a mim vê o Pai. E Jesus diz isso a eles, olha, vocês estão com raiva de mim porque eu sou amigo de pecadores, recebo a eles e como com eles e me divirto com eles. Deixa eu contar umas historinhas para vocês. Aí contou a parábola da ovelha perdida e disse, olha, no reino do meu Pai a gente não qualifica as coisas por quantificações, por quantidades, mas por qualidades de necessidades. Então, sou aquele pastor que deixa 99 ovelhas que dizem que não precisam de cuidados, aonde quer que elas queiram ficar congregadas, e vou atrás daquela ovelha perdida, que se desgarrou ou que foi rejeitada no rebanho. Eu vou atrás dela e vou acolhê-la.
e ela vai conhecer meu cheiro e minha voz, e haverá alegria no meu coração, a mesma alegria que existe nos céus, diante do meu Pai e de todos os anjos multidimensionais, por um pecador que cai em si, que ganha consciência, que volta para o significado da vida. Aí ele contou a parábola da dracma perdida. E estava perdida, mas não sabia que estava perdida. E é uma mulher, dona da dracma, que varre a casa, que procura, que levanta tapetes, que vai atrás até achar, e fica tão tomada de alegria por essa dracma que estava perdida e não se sabia perdida, como uma dracma, como um material sem consciência, eventualmente está perdido sem saber que está. E tem muita gente no mundo, tem muito valor, e que está completamente inconsciente, perdida, sem saber que está perdida, na sua total inconsciência. Aí ele conta a parábola do pai amoroso com esses dois filhos, aquele que foi e aquele que nunca foi. O que foi voltou lúcido, consciente, caindo em si mesmo. Eu falei 7 vezes nessa sequência. E o filho que não foi, que nunca saiu de casa, foi o que ficou mais distante do pai do que aquele que desejou o pai morto, que pediu antecipação de herança, que existiu como se não houvesse amanhã, nem houvesse passado, nem houvesse pai, nem houvesse consciência, nem houvesse coisa alguma, até que se arrebentou todo e caiu em si. E eu narrei esse processo do cair em si, de Deus falando nas circunstâncias, do que aconteceu na mente do rapaz, da imaginação profética da graça, da decisão sobre o fato de que no amor de Deus havia acolhimento nessa volta, e no cansaço dele no retorno, e como o pai vai ao encontro e abraça-o sem batizá-lo, sem lavá-lo, sem purificá-lo, e o veste, e o alivia, e o calça, e prepara a festa. E o rapaz também não fica se sentindo culpado eternamente, ele sabe que errou, que pecou. O pai não deixou ele terminar a confissão de pecados dele, interrompeu e disse: chega, você já sabe disso, eu sei disso, para que a gente vai ficar repetindo isso? Vamos dançar, comer, beber e nos alegrar. Mandou matar o novilho cevado, contratou a melhor banda da cidade e começou a festividade. E aí o filho mais velho, que nunca tinha ido a lugar nenhum, zangado, porque não fora para nenhum distanciamento geográfico, nunca deixou de estar na casa do pai, na vizinhança do pai, de ver o pai uma vez por dia de manhã, eventualmente à noite também, mas distante, sem diálogo, dono de tudo, rico, e não aproveitava nada, e fica com ódio quando o irmão mais novo volta e o pai o recebe. E o recebe desse modo. Ele fica cheio de ódio do pai. Ódio do irmão, mas ódio maior ainda daquele que perdoa, que celebra a recuperação com vida daquele que todos davam como perdido. E o pai vai ao encontro desse filho mais velho e usa de adversativas de misericórdia para tentar mudar a mente dele, assim como ele tinha usado de adversativas de inclusão, de graça, com o filho mais novo, quando diz no verso 22, o pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, isto, aquilo, tudo que vocês já ouviram de mim. Aqui também o pai, porém, procurava conciliar esse filho mais velho. Deixa disso, para com isso. E esse cara reclamando como esses fariseus e seus escribas e seus mestres reducionistas, reclamando: nunca tu me deste um novilho, um cabritinho para eu me alegrar com os meus amigos. O pai disse: para com isso, eu te dei tudo.
Eu só estou usufruindo ainda a minha casa, esperando a morte. Mas eu dei 2/3 de tudo que eu tinha para você e 1/3 para o seu irmão, que voltou agora sem nada. Mas graças a Deus com vida. E como é que você fica comparando o que você tem com o que o seu irmão recebeu e com o que ele já não tem? E você está aí, podendo usufruir o que queira. E ele, não, esse aí não é meu irmão. Não é meu irmão. Ele é só teu filho. Não tenho nada a ver com ele. E o pai diz, não faça isso. Porque se você não reconhece o meu filho como seu irmão, você não me reconhece indiretamente como seu pai, que chamo aquele que você diz que não é seu irmão de meu filho, e o agasalho, e o abraço, e você o rejeita e o repudia, você está se excluindo de toda a graça, amor e misericórdia. Não faça isso contra você mesmo. Acolha todos os que eu acolho, do contrário, você se exclui do meu amor. Afinal, meu filho, e é sobre isso que eu quero continuar falando hoje, tudo o que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso, é uma necessidade universal, a manifestação de amor, de perdão, de solidariedade, de acolhimento, de aceitação, de silêncio em relação à idiotice praticada. Quando o idiota caiu em si, por que repetir? Por que jogar na cara? Por que exilar? Por que deixar numa ilha deserta, numa punição de tempos e anos, até que a gente diga, tá bom, já padeceu o suficiente, volta. Não. No Pai de Jesus, a cura é imediata. Correspondentemente ao arrependimento, à metanoia, à mudança sincera de mente, de atitude, ao cair em si, existe esse acolhimento do Pai, que interrompe orações de confissão desnecessária, porque o perdão dele já estava antecipado desde quando o garoto não tinha ainda saído de casa, já foi embora perdoado na sua idiotice. Quanto mais agora, quando caiu em si. E o pai quer ensinar isso, não só ao filho que aprendeu rápido, na volta. Mas o mais difícil são esses que nunca foram. São esses que nunca se desviaram. São os que nunca pecaram, são os mais difíceis. Os que nunca pecaram pecados explícitos, pecados exteriores, pecados verificáveis, pecados reportáveis, pecados narráveis, pecados historiáveis, pecados factualizados. Esses são os mais difíceis. E eu só falei de coisas da cara para fora, de pecados exteriores, porque da cara para dentro, todos pecaram. E todos igualmente carecem da glória de Deus. Todos são idólatras, todos não amam a Deus acima de todas as coisas, não amam. Todos tomam o nome de Deus em vão, de acordo com a conveniência. Todos não santificam a Deus em suas vidas, no seu cotidiano, cheio de amor, de temor do Senhor e de graça solidária para com o próximo, que é o que agrada a Deus. Todos mentem, todos adulteram no coração, na imaginação, na mente, na subjetividade. Todos testemunham falso, ou todos dão a entender, ou todos insinuam,
ou todos pensam com a frequência da falsificação acerca do outro, ou todos imaginam maldades sobre os outros, embora não tenham a coragem de confessar, e todos cobiçam. Cobiçam o pecado do outro, cobiçam os prazeres que o outro teve, a coragem que o outro teve, o risco que ele correu e agora sobreviveu. E eu fico com ódio dele ter tido essa coragem que eu não tive. Por isso eu vou, em nome do pretexto da minha santidade e da minha permanência na congregação e na casa do meu pai, assumir para mim o direito de odiar esse indivíduo e desprezá-lo para sempre. E aí fica distante. E há um tempo atrás, eu ouvi uma historinha muito lindinha, bonitinha, meiga, singela e emocionante, de uma pessoa que conviveu bastante com pastores de campo, o shepherd, como se diz em inglês, diferenciando o pastor, que cuida de gente, do shepherd, que cuida de ovelhas. Então essa pessoa conviveu com o pastor de ovelhas, o shepherd, convivendo com ovelhinhas no campo. E ela observou uma coisa muito rica e preciosa nessa relação. E tem tudo a ver com o que Jesus diz em João, no capítulo 10. Ela disse que às vezes nasce uma ovelhinha e por alguma razão de rejeição materna, vamos supor que a mãe ovelha tenha uma crise, deixa eu usar esse antropomorfismo, de depressão pós-parto. Aí a ovelha não quer aquele filhote e o rejeita. E o pastor tem que ficar atento para esses casos de rejeição familiar no ambiente do seu redil, do seu flock, das suas ovelhas, do seu grupo que ele cuida. Tem que ficar de olho, prestando muita atenção nos detalhes, especialmente quando tem parimento, tem gente sendo gerada. Fica de olho, é um momento de muito cuidado. E quando há um escândalo desse, um abandono, eu não quero esse filho, não gosto, e há um repúdio, há uma rejeição, e há entre ovelhas e seus filhotes, o pastor na mesma hora tem que pegar aquela ovelha e retirá-la do rebanho, levá-la para um lugar seguro onde ele habite, onde ele tenha um acesso distante em relação ao resto do grupo, tira da congregação e põe no seu cuidado pessoal e deixa ela sentir o cheiro dele para todo lado. E aí recolhe leite, tira leite, bota em algum vasilhame. Nos dias de Jesus devia ser num odre, o mesmo tipo de vasilhame onde se botava água, vinho, outras coisas, leite também. E amamentava a ovelhinha aqui no seu colo com seu cheirinho, até que ela comece a se desenvolver com força o bastante para poder ser devolvida ao rebanho já sem nenhuma dependência da mãe. Nenhuma dependência da mãe. Nenhuma experiência de rejeição. Agora, o que ela reportou, e que é o mais bonito de tudo nessa história, é que ela disse: eu vi, porque eu estava lá, que quando o pastor de manhã chama as ovelhas, chega e chama, shep, 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 shep. Vai, chama pelo nome da cultura, da reunião, daquele grupo de ovelhas, chama as primeiras que correm para ele,
são todas aqueles que tinham sido rejeitadas pela mãe e, consequentemente, pelo todo da congregação. Porque não havendo uma mãe para acolher, o que a congregação vai fazer com aquele ente rejeitado por quem devia amá-lo? São os primeiros que correm para o pastor. Como Jesus disse, as minhas ovelhas, as minhas, essas que eu particularmente cuidei, filhas da rejeição, do abandono, do desprezo, das atitudes de não identificação, dizendo: eu não te reconheço, você não é da minha família, você não saiu de mim, você não faz parte de mim, você não tem nada a ver comigo, eu não tenho nada a ver contigo. E aí o pastor diz: não, ela tem tudo a ver comigo, é minha ovelha, é minha dracma, é meu filho, é meu. E eu não o desconheço, não o rejeito, não o abandono, jamais, sob hipótese alguma. Nenhum deles se perderá, eu conheço e os chamo pelos nomes, e eles me conhecem a mim, reconhecem a minha voz. Por isso, de modo algum, seguirão a voz dos estranhos, porque eles foram criados não naquela congregação da impessoalidade, mas porque foram rejeitados por esse grupo, foram criados no cheiro do meu hálito, da minha pessoalidade, da minha intimidade. Por isso são os mais próximos, são os mais confiantes no meu amor, e são os primeiros que ouvem de longe a minha voz e correm para mim. Essa história da vida real, da existência pecuária, da criação de ovelhas, ilustra exatamente tudo o que Jesus é, e o Evangelho mostra que, no caso específico do trato de Jesus com as pessoas humanas, foram essas ovelhas rejeitadas, essas ovelhas perdidas, esses filhos que saíram por razões diferentes e diversas. No caso aqui do pródigo, não foi rejeição do pai jamais, mas foi rejeição dele pelo pai. Foram suas crises pessoais e existenciais que o levaram para longe, como ele quis ir no exercício do seu livre-arbítrio. Mas agora, a primeira coisa que o pai faz quando ele volta é abraçá-lo, é chamá-lo para sentir seu cheiro. Ele está podre, esse garoto, de cheiro de porcos e de babugem, e de falta de banho, sabe Deus por quanto tempo. Mas o pai vai e abraça, enfia o nariz dele no seu cabelo, no seu pescoço, na sua barba, deixa ele sentir a imutabilidade do aconchego do seu amor, e aí o veste, o faz sentir o cheiro das roupas do seu armário, do seu quarto, do lugar que ele abandonou como família, como a casa do pai, o cheiro do que o pai preservou para ele, e o veste com essa roupa boa, e o afirma, e o valida, e põe anel no dedo, sandália nos pés, e o introduz no cenário social das amizades perplexas, que são agora outra vez convidadas para voltarem e se alegrarem com o pai. É a mesma emoção passada na história do pastor com as ovelhas rejeitadas e no carinho dele quando pega e as separa dessa congregação, para que elas não tenham traumas congregacionais e provem o amor desse que não rejeita e que diz: se teu pai e a tua mãe te abandonarem, eu todavia te acolherei, porque eu carrego o teu nome gravado na palma das minhas mãos. E é esse que diz para esse filho mais velho, que não teve essa experiência do amor de Deus. Ele não saiu da congregação, mas ele se manteve tão formal,
tão distante, tão doutrinário, tão catequético, tão moral, tão cheio de usos e costumes, tão exterior, tão para fora, tão das ordens cumpridas e não das alegrias do trabalho e da produção feliz e da frutuação natural. Tudo nele era uma obrigação em relação a Deus, em relação a trabalho. A ação missionária dele era por causa do céu, do inferno, ou do galardão, ou do prêmio, ou seja lá do que seja, mas espontaneidade, amor puro e simples. Mesmo que não houvesse céu, não houvesse inferno, eu vou anunciar essa graça de Jesus para ela, porque não existe nada melhor do que viver com essa segurança de ser amado. O inferno não é tema de nada, nem o céu tampouco. O tema é que Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós é Deus em vós, é o Pai em vós. É a Shekinah, é a densidade da presença de Deus habitando você. É o Espírito de Cristo em você. É o cheiro de Deus em você, é a intimidade de Deus, é o hálito de Deus. É para isso que a gente é chamado, é para esse usufruto. Meu filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso, para nós sermos minimamente uma família saudável, sadia. Eu não tenho como me reprimir no meu amor. Eu não tenho, em relação a nenhum filho meu. E não é porque eles são ótimos, fáceis. Eu já tive um filho maravilhoso, que eu amei como a minha própria alma, e que durante uns 5 anos me deu muito trabalho, graças a Deus, nem de longe o trabalho que eu pessoalmente dei aos meus pais. E deles recebi amor indelével e irreversível e unilateral. Por isso eu estou aqui. E foi o mesmo que eu dei ao meu filho. Atravessei os infernos com ele e saímos do outro lado juntos. Sem rejeição, sem fosso, sem separação, com liberdade. Ele quis ir, eu deixei ir. Ele quis voltar, ele voltou milagrosamente, até contra todas as possibilidades humanas que eu só vinha saber. Como milagrosamente ele conseguiu voltar. Quando apertou a campainha, eu abri a porta da casa e lá estava ele, em pé, diante de mim. Até que depois de mais alguns anos de convívio, ele partiu para a casa do Pai Eterno. E o meu coração sentiu todas as tristezas da saudade e todas as alegrias da glória eterna, da qual o meu filho Lucas já se tornou herdeiro, da plenitude absoluta do galardão do amor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, de um lado a tristeza da saudade, de um outro lado a doce alegria de saber do meu filho no peito de Deus, no seio eterno desse amor e dessa inseparabilidade. Era preciso que também nos alegrássemos e nos regozijássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E houve um irmão que ficou um pouco cabreiro com ele, mas eu desfiz aquilo no coração. De fato, da irmã dele, que ficara assim meio cabreira. E houve um outro que sempre fora o grande e melhor amigo dele, que ficou tão triste pelo que ele fez,
por circunstâncias diversas, ficou um pouquinho mais afastado, ressabiado, mas eu fiz a ponte e eles são tão maravilhosos que tudo isso foi dissolvido no mesmo momento. E quando ele partiu, ele estava totalmente identificado, abraçado, acolhido e junto com os outros irmãos, porque são meus filhos. São filhos desse pai, desse cheiro, desse peito, desse aconchego, desse agasalho. E eles são herdeiros da minha herança, como diz Paulo, são os pais que entesouram para os filhos. Eles são herdeiros do meu tesouro espiritual, do meu legado, da minha graça. E quanto mais maduros eles se tornam, mais eles tomam posse, mais eles enxergam o meu legado para a vida deles e mais eles usufruem o benefício desse legado. Agora, eu ontem dei uma pincelada nisso, citando Paulo aos Coríntios. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo, porque todas as coisas, preste atenção, porque todas as coisas existem por amor de vós, todas as coisas, seja a vida, em todas as suas implicações, seja a morte, não importando o modo de morrer, nada vai afastar você do amor de Deus. Deus não ama você porque você morreu sem dor e não desama você porque você morreu com um prédio caindo na sua cabeça, ou uma bomba, ou envenenado, ou assassinado por um perverso em algum lugar. O modo de morrer não muda nada, o que muda tudo é o modo de viver. No entanto, Paulo diz, todas as coisas existem por amor de vós, seja a vida, seja a morte. Sejam as coisas do presente, de agora, de aqui, ou sejam as do porvir, as que ainda estão por chegar, seja no espaço-tempo, seja na dimensão eterna, para onde eu também irei. Quais sejam essas realidades e essas dimensões, tudo que existe, existe para usufruto de vocês, para a experiência do amor grato de vocês da vida. Meu filho, está prestando atenção? Tudo que é meu é teu. Como Paulo afirma tantas vezes, tudo que é dele é nosso. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Tudo que concerne a Cristo é concernente a mim. Ele é o primogênito entre muitos irmãos e tudo que ele, na fidelidade da justiça e do amor dele, amealha diante do Deus eterno, está amealhado, guardado para mim, para você. Eu sou herdeiro dos benefícios de Jesus na sua plenitude, na sua totalidade, e você também. Está prestando atenção? Só não usufrui porque não quer. É o caso desse irmão mais velho aqui, que estava ali do lado, sem usufruir nada. Como é o caso da maioria dos cristãos que eu conheço. Eles existem o dia inteiro falando do diabo, falando do inferno, ou então falando de prosperidade, de dinheiro, tudo coisas que eles não têm, supostamente, e gostariam de ter. Passam um dia falando de abundância, de novilhos cevados, de propriedades maiores e mais extensas. É assim que eles vivem. Ou eles existem com medo, ou eles existem com a ansiedade da expectação do que deveriam e poderiam
ter se tiverem uma fé ousada que dê ordens a Deus e os faça gritar contra toda pobreza e miséria e tomarem posse de todas as riquezas deste mundo como herança, não de Jesus, que recebeu a sua oferta do diabo, mas de Satanás, que disse: eu recebi isso tudo, posso dar tudo que tem nesse mundo a vocês, porque me foi dado e eu dou a quem eu quiser. E ele continua dando a quem ele quer. Ele quis dar para Jesus, você acha que ele não vai dar para você? E fica procurando só essas coisas? Transformar a pedra em pão, eu quero milagres de Deus. Eu vou pular do pináculo do templo para encurtar o caminho, eu ser logo reconhecido, ficar poderoso, famoso, célebre. Quero ser uma celebridade de Deus, de Jesus na face da terra. E quero todos os poderes deste mundo. Vou subir a colina, as 7 colinas do poder e do domínio e da prosperidade. Ou seja, são discípulos de Satanás, seguidores do diabo, que transformaram o que Jesus chamou de tentação em bênção de prosperidade. São vocês. Eu vou pedir a Clarinha para fazer um recorte dessa parte, para mandar para todo mundo, não é possível. E você está aí vivendo como esse irmão mais velho, como um miserável. Eu fico olhando até esses que são donos de mega churches, mega igrejas, são os donos do negócio, dos shows. Ficam celebrando, a Globo nos chamou para que a gente faça show musical com eles. A Globo só está interessada em grana, cara. E se vocês representam um nicho de alienados doidos, mas que assistem televisão e compram margarina, bebem refrigerante ou isso, aquilo, consomem sabonete, roupa ou carro, tá tudo bem. Quanto mais consumistas vocês forem, mais interessantes vocês serão para qualquer um que se alimente de gente, de venda, de consumo e de mercado. É só isso. Não há nenhum amor especial por Jesus nisso. Nenhum. Nada. E quanto a vocês, é só mais uma casca de banana, porque vocês não sabem nem receber esse tipo de ovação. Surtam, ficam se sentindo extraordinários, ficam contando essas historinhas do púlpito como se tivessem recebido uma visitação de sabedoria, luz, graça, amor, conhecimento, discernimento, bondade, e tivessem ficado cheios do Espírito Santo. Contam essas historinhas. Ah, sabe quem me ligou? Agora nós vamos ter isso. Agora a gente é dono de banco. Enquanto vivem espiritualmente numa miséria. Espiritualmente são miseráveis e vocês parecem que não conseguem enxergar. O cara está lá, nadando de braçada nas prosperidades exteriores, e a mulher morrendo de aflição, de frustração, de desamor, de saudade do que um dia ela teve, já não tem mais há muitos anos, maltratada, abandonada, largada, rejeitada, mal amada, que não é usufruída como mulher sexualmente. Lá na igreja tem até um curso de maçonaria, de legendários, para ensinar a ser homem, mas o próprio marido dela, que é o diretor do curso, é um tosco, um grosso, um ogro. Os filhos o obedecem por medo. E aí você vê cada vez mais as mulheres se desesperando, mulheres se suicidando, mulheres que têm que tomar tanto anestésico para suportar a dor da existência que um dia exageram e tomam uma overdose. E não são 2, 3, 4, 5, 6 casos, não, são milhares pelo país afora. Só que a maioria deles não tem publicidade, são anônimos, sofrendo, mas praticando o mesmo espírito desse irmão mais velho. Odeiam o próximo diferente
não querem ser amigos daqueles aos quais o Pai se amazia com amor eterno e irreversível, não querem entrar na festa da celebração da graça de Deus, não toleram o evangelho da graça, o que eles querem é a prosperidade das promessas, das leis de Moisés. Façam isso que eu dou aquilo, na barganha permanente do primitivismo que em Jesus está superado. E existem como entes infelizes, como esse filho mais velho é um ser infeliz. Como a grande maioria desses todos que estão aí, estão sorrindo só da cara para fora, para dentro é muita frustração, muita infelicidade, muita tristeza, muita decepção com o Deus que eles dizem confessar. Eles só não sabem qual é a porta de saída. Estão ali vivendo naquele ciclo. E como eles não conseguem usufruir, nem aprender, nem receber a graça pela fé, a bondade que já lhes foi concedida, eles vão, com o passar do tempo, se tornando entes amargurados, infelicíssimos. E quanto mais infelizes, como esse irmão mais velho, mais odeiam quem se permitiu liberdades que eles abominam. Quem que se deu mal até que enxergou, caiu em si, voltou, vai ter que carregar o karma de ter tido a coragem de um dia ter desejado o pai morto. Não há mais perdão para esses. Tudo é pecado contra o Espírito Santo. Acerca do que não há perdão nem no céu, nem na terra, nem em lugar nenhum. Todo mundo que saiu da casa, que deixou a congregação, está perdido para sempre, de acordo com a teologia, com a concepção do irmão mais velho, que é o caso de muitos de vocês. E não usufruem o que está dado. Tudo que existe, olha só o que existe. Dá uma cortada para essa câmera aqui. Acho que no mínimo você está vendo uma grama em descida verde, lá embaixo tem flores para todos os lados, tem água caindo aqui, tem peixe dentro dessa água. Meu Deus, só aqui nesse pedacinho, para onde eu olho, tudo é lindo, tanta beleza, que eu usufruo, que vem da graça de Deus. Eu só semeio, o resto é milagre da terra, do chão, da água, do sol, da luz, da bondade, da ambiência divina, da presença de Deus. E as surpresas que eu tenho só aqui nesse jardim. Quanta planta nobre que eu compro e planto aqui, eu já plantei tantas que já tiveram o ciclo da sua vida e depois morreram. Algumas eu replanto, outras eu ponho no lugar delas experimentos vegetais novos, de outras espécies, e aí vem as surpresas. Cocô de passarinho. Como tem muito passarinho aqui, e arara, e anum, e bem-te-vi, e sabiá-laranjeiras, e sabiás, e todo tipo de pássaros menores, e colibris, e beija-flores, e borboletas, e tudo. Tem uma fertilidade enorme acontecendo de dia e de noite aqui. Aí de vez em quando eu olho e eu vejo uma flor nova brotando, eu digo, olha, não toca aqui, vamos preservar isso aqui. Foi o senhor que plantou? Eu digo, não, foi cocô de passarinho. Olha que coisa mais linda. Ele trouxe de algum outro lugar distante e soltou aqui, e o chão é bom e fértil, e em se plantando nesse terreno tudo dá. E aí ainda tem essas surpresas. Eu olho para a terra inteira e vejo o meu lar. Eu não vejo fronteiras, eu não reconheço vistos. Eu não acho que o Donald Trump seja dono nem do umbigo dele. Ele é um dos entes mais alienados do planeta Terra e mais
enlouquecidos e ensandecidos. Como eu não acho que o Putin, que se alimenta de bomba atômica, seja alguém que usufrui qualquer coisa, é um desesperado, é um angustiado, é um infeliz. Como o Netanyahu, que está lá, que não sabe se continua matando criancinhas e velhos e queimando gente e destruindo milhões de pessoas, de vidas, de sonhos. Ou se atende a voz de tantos que crescem à volta dele, dizendo: não aguentamos mais, você está fazendo o nosso país ser odiado no mundo inteiro, a gente não acredita nisso que você está fazendo. Sai! Mas ele não quer sair porque ele sabe que já existem medidas judiciais para que, se ele sair dessa guerra, ele seja preso imediatamente pela corrupção que ele praticou nos últimos anos acumuladamente. E agora seria preso também por crimes outros e variados. Então que morram os pequeninos e eu me preserve. Que ente mais infeliz e miserável é um ser desse? Ou de um cara que anda todo bonitinho, com calcinha apertadinha, bundinha empinadinha, e entra na Casa Branca como uma realeza, presidente de El Salvador, que hoje descobriu o nicho, se alimenta de venda de serviços de prisão para quem tenha presos e queira mandar para ele cobrar uma fortuna para manter esses indivíduos no encarceramento. Imagina como é a alma de uma pessoa assim, como esse cara vai envelhecer. E esses todos que vocês conhecem em volta, que não enxergam nem a ponta do nariz, cegos que não têm nenhum horizonte imediato de esperança, tudo deles é só o que eles podem obter e consumir, olhando assim, são pobres, como Jesus disse dos ricos de Laodiceia, da igreja rica do Apocalipse. Vós, que dizeis: não preciso de coisa alguma, tenho tudo, sou rico, abastado, possuo, estou no topo das colinas. Eu te digo, diz Jesus aos laodicenses presentes aqui entre nós, que tu és cego, tu és infeliz, tu és miserável e tu és nu diante de mim. E tu estás fechado pela própria porta que tu trancaste por dentro e me alienaste da tua vida. E não há ninguém que ouça, não há ninguém que acolha. E todo mundo se confessando filho de Deus, cristão, e vivendo numa angústia miserável de coração. Dormem mal, acordam mal, mal-humorados, zangados. É palavrão para todo lado. É uma vida horrorosa, disfarçada de entes prósperos, donos de propriedades que eles não usufruem, de alegrias que eles não conhecem, de privilégios que o Pai concedeu, mas eles nunca abraçam, porque eles querem entrar num estado de competição com o próximo, com o pecador. Eles estão sempre olhando para outros que não fizeram nada e recebem amor e aceitam amor. Olham para outros que não viveram as vidas de monastério, de separação e de convento religioso deles, que ao contrário viveram as existências mais dissolutas muitas vezes, mas que de repente enxergam e voltam a si e ao Pai e aceitam o abraço, a graça, o perdão e não discutem com a afirmação da validação divina para com eles, chamando-os de filhos. E eles não discutem essa filiação, não dizem: eu não presto,
tem que esperar muito tempo para eu poder aceitar de novo alguma coisa. Não. São pessoas que sabem tanto que aquilo tudo tem a ver com quem o Pai é e não com quem eles são, que eles recebem tudo que o Pai lhes oferece, porque é graça mesmo, é bondade divina mesmo. Agora você está aí, infelicíssimo, indo de uma reunião para outra reunião, de um culto para outro culto, de um pastor para outro pastor, de prosperidade para outra prosperidade, de mandinga em mandinga, de rito em rito, de montanha em montanha, de intercessão em intercessão, de profetada em profetada, cada vez mais frustrado, cada vez mais feliz, cada vez tarado, mais tarado por cabritinhas e por cabritinhos da congregação. É só o que você é, um doente espiritual e psicológico como esse irmão mais velho. Eu não podia ir adiante para a parábola do administrador infiel que eu começarei amanhã, sem deixar repetidamente com você essa conclusão. E eu quero que você a entenda. E eu peço a Jesus que, na simplicidade infantil do que eu falei, tentando ser o mais simples possível, pensando nos meus netinhos mais jovens, porque os mais velhos são extremamente argutos, os mais jovens, para que eles pudessem entender quando vierem a ouvir, com a idade que hoje possuem. Assim eu trouxe isso a esses que aqui estejam, Senhor Jesus, na intenção de que eles entendam, creiam e recebam e discernam que todas as coisas existem para nosso usufruto, em amor, em graça, em carinho, em cuidado. Porque quem ama não destrói a criação. Quem ama preserva, cuida, interessa. Vê as digitais do amor do Pai em todas as coisas e trabalha em favor delas sempre o tempo todo e não está em disputa com ninguém, porque sabe que a graça de Deus não exila ninguém que deseje o abraço e o acolhimento da eternidade e do perdão. É o que eu te peço, Jesus, que chegue ao entendimento e ao coração de todos os que estejam ou que venham a me ver e ouvir. Em nome de Jesus. Amém e amém.